Nos últimos anos, a governança corporativa deixou de ser um tema restrito às grandes companhias listadas na Bolsa e passou a se tornar um dos pilares centrais da estratégia, da longevidade e da competitividade das empresas brasileiras, incluindo e talvez principalmente as médias empresas e os negócios familiares. A expansão acelerada dos conselhos de administração e dos conselhos consultivos tem mostrado algo muito claro. Em um ambiente de negócio volátil, governança não é mais luxo, é proteção, direção e perenidade. A pergunta é: estamos preparados para essa nova era da governança estratégica no Brasil? E como as médias empresas, que formam o centro econômico do país, podem acessar essa estrutura sem se perder na burocracia? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e, como o Thiago falou, hoje o tema aqui vai ser sobre governança e conselhos, e a gente tem a grande alegria de receber o mestre aqui, Faria Souza, da Board Academy, que vai nos explicar, então, todo esse movimento, tudo que tem acontecido, as mudanças de mercado e os impactos que tem feito as empresas buscarem esse bom caminho, né, de formação dos seus conselhos, tanto de administração como consultivo, tá bom? Então, enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, para seguir o Debate no Café, compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, que é super importante. Tomamos o café, então? O Faria Souza é CEO da Board Academy, uma edtech especializada na formação de conselheiros, referência nacional em governança, com mais de 25 anos de experiência no varejo, passando por empresas como Walmart, Leroy Merlin, Burger King e McDonald's. Ele também atua como conselheiro de empresas e já formou mais de 10.500 profissionais no tema de governança e atuação em conselhos. Farias, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Tiago, muito obrigado, um prazer enorme estar com você aqui, com o Márcio também, para a gente falar sobre esse tema muito, muito importante, cada vez mais, que é salvar as empresas brasileiras usando aí as ferramentas de governança, de gestão, de compliance. Então, eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui muito valor para quem está ouvindo e assistindo a gente. Então, acompanhe aqui, que vai ser muito bom, tenho certeza. Valeu, obrigado, Faria. Vamos começar, então, com a nossa tradição. Quem acompanha bastante o Debate no Café já sabe que a gente sempre começa brindando com um café ou qualquer outra bebida, tá bom? Tchim. Fique à vontade. Então, tintim, vamos tomar um café e começar. O meu café tá quentinho aqui, hein, Márcio? Então, obrigado. Boa, café quentinho. Muito Café sem ser quentinho também não dá, né? Maravilha. Então é sempre bom a gente tomar um cafezinho para socializar, para acalmar, e aí poder trocar ideias. E eu queria começar exatamente com uma dúvida, não minha, né, mas uma dúvida que eu sei que muita gente tem no mercado, mas deixa eu contextualizar um ponto dessa dúvida para ver se faz sentido isso que eu vou falar. A gente vem olhando aí nos últimos tempos, últimas décadas, no surgimento desse mundo de startups, os ecossistemas que a gente chama, né, de aceleradoras e tudo mais, que são formados, esses ecossistemas, muito deles patrocinados por grandes empresas. E aí eu acho que vale a gente separar aqui um universo de grandes empresas, de governança, de estrutura, de modelos de negócio, tudo mais, de gestão, de startups e médias empresas e outros modelos. Isso por quê? Porque, pelo menos na minha opinião, eu vejo que esse movimento começou a fazer com que muito desse modelo de gestão de grandes empresas fosse replicado começando com as startups, né? E desse movimento de startups também começou a surgir a visão puxa, isso também pode ir para
todo tipo de empresa. Não precisa ser só grande empresa. Quando a gente fala de conselho, não precisa ser só grande empresa. E aí começou a se replicar o modelo de conselhos, né? Eu mesmo participei de vários desses. Mas aí, quando começou a se replicar esse modelo de conselho, começou a surgir modelos diferentes. A gente fala de conselho de administração, do peso de um conselho de administração, de um conselheiro, né, de administração, de colocar ali, dar o seu, eu falo que ele põe o seu CPF ali, né, e responde por aquilo, pelas decisões, muitas vezes. Mas aí também Exato. surgiram os modelos de conselho consultivo, que é diferente um pouco. Tão estratégico, tão importante quanto, mas também tem algumas diferenças. Eu queria que você explicasse primeiro se faz sentido, se foi meio esse movimento que eu fiz a leitura aqui, ah, e explicasse para mim, para a gente começar, a diferença de o que é um conselho de administração, o que é um conselho consultivo, o papel deles, o papel da própria formação da pessoa e que benefícios que isso pode trazer para as empresas. A gente vai falar também Le- depois de médias empresas, grandes, mas, enfim, a diferença desses dois. Legal, Márcio. Primeiro, obrigado pela pergunta aqui. E sim, né? Muita gente pergunta: a empresa é grande porque tem conselho ou tem conselho porque é grande? E por que uma empresa média não poderia também acessar essas ferramentas de governança? E no final do dia, o papel do conselho, do colegiado ali, Márcio, é proteger a empresa, a longevidade. Mais do que isso, é pavimentar, iluminar e sinalizar a rodovia dessa empresa para o futuro. Ter a visão para fora, né? Então, ou seja, o que o mercado, a tendência, o que a concorrência, o segmento de mercado está atuando ou fazendo. Então, o papel do conselho, seja ele de administração ou consultivo nesse primeiro momento, é sim, antecipar e ter visão de longo prazo. O conselho, ele tem então essa característica de trazer todo o planejamento estratégico, a visão estratégica para onde caminha aquela empresa, aquele setor. Então, é algo muito nobre que a gente tem aqui junto à Board Academy. A gente tem o privilégio de ter formado um pouco mais de 10.500 conselheiros executivos, conselheiros, board members, se atualizando, porque no mundo dos negócios não tem jeito, né? Eu costumo dizer que no mundo dos negócios não existem novos erros, Márcio. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Isso quer dizer o seguinte: o papel do conselho é proteger, então, esses negócios. E aqui, falando das principais diferenças que a gente tem do conselho de administração, conselho consultivo, e existem mais dois outros conselhos, que é o conselho fiscal. Então, grandes empresas, empresas listadas na Bolsa, precisam também, por força de lei, ter constituído o conselho fiscal. E por último, a gente tem um conselho de família. As empresas familiares também têm adotado essa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante para ter também um conselho de família. Então, a principal característica e diferenças que a gente tem do conselho de administração é que, nesse caso, as pessoas que fazem parte do conselho de administração, elas são responsáveis na pessoa física pela tomada de decisão que são feitas aí nas reuniões, nos quarters, na apresentação de resultado. Ou seja, quem está fazendo parte do conselho de administração é responsável na pessoa física. Já no conselho consultivo, não. O conselho consultivo ele tem um papel muito mais de orientador, de dar sugestões, de dar recomendações. Então, nesse caso, ele não é o conselheiro consultivo ou o conselho consultivo, o colegiado do conselho consultivo, ele não é responsável na pessoa física. Ele está ali, então, como um grande mentor, esse colegiado como um grande mentor do fundador ou do CEO da empresa, mais orientando do que cobrando, né, desafiando ali o CEO, o fundador da empresa. Então, essas são as principais diferenças que a gente tem entre um conselho de administração e um conselho consultivo, que é o que a gente prega aqui. É importante, Márcio, entender qual é o verdadeiro papel, seja do conselho de administração ou o conselho consultivo, que é estimular as tendências da empresa, cobrar, obviamente, desafiar as pendências, mas no final do dia, sem perder a essência do negócio. Qual é o propósito daquela empresa? Por que o conselho está constituído, tá? Então, isso é
é um paralelo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão o empreendedor, o empresário, ele está mais preocupado com a pendência do que com a tendência. Sim. E ele vai mergulhando no negócio dele e perde o que está acontecendo no segmento, ao redor, o que a concorrência está fazendo. Então, cuidado com as pendências, mire sempre nas tendências. Perfeito. Não, acho que você conseguiu dar uma explicação bem clara e objetiva aqui. Talvez para o empreendedor, o executivo, o empresário, enfim, seja o papel que for da liderança, no caso da empresa, entender que, de fato, o conselho é uma, eu vou falar, eu não gosto muito da palavra ferramenta só, né, mas ele é, sim, uma ferramenta de gestão que pode ser fundamental, e você estava falando de tendência, né, e hoje em dia, nesse mundo que está tudo transformando tão rapidamente, né, eu gosto de uma frase que eu já usei aqui centenas de milhares de vezes, Thiago, e eu vou falar de novo, Thiago, que é a do John Chambers, do livro Connecting the Dots, que ele fala que as empresas vivem num mundo de constante evolução, né? E nesse mundo de transformação, né, assim, tão rápidas, né, o consumidor muda, o mercado muda, e você tem que mudar, você não está preparado para aquilo. Né, e você tem que mudar, então você tem que de fato estar olhando para as tendências o tempo Senão todo. você é obrigado a mudar, né? O mercado te empurra, né, Márcio? Não tem jeito, ou você né? muda, ou você muda. Só que é sempre melhor você mudar porque você Ou está mudam enxergando você, né? do que alguém mudar você, né? Porque às vezes você vai lutar De repente contra você vai e ser mudado para onde você não quer, né? E você falou, se você me permite aqui, Márcio, você falou sobre conectando os pontos aqui, né? A gente tem um conceito muito interessante aqui que o Walter Longo traz para a gente. O Walter Longo é o presidente do conselho aqui da Board Academy, que ele fala sobre o conceito do conselheiro nexialista, que é aquele que conecta os pontos, né? Aonde no passado a gente tinha lá, o profissional tem que ser generalista. Aí depois passou um tempo, ele tinha que ser especialista, e agora não mais. Agora, o bom profissional, seja conselheiro ou qualquer uma outra área, ele tem que ser um profissional nexialista, que é o que conecta os pontos. Ele pensa sempre, a base dele é conectar os pontos, sendo mais relacional, sinérgico, ou seja, toda vez que tem uma mudança, esse profissional ele abraça a mudança, não é aquele que rejeita a mudança, pelo contrário, o profissional moderno, o conselheiro moderno é aquele que abraça a mudança. Então, e mais do que isso, né, um conselheiro que tem essa característica de conectar pontos, ele é aquele que entende mais de negócios do que do negócio onde ele está operando. Então, um exemplo, eu tenho experiência em empresas do varejo alimentar, mas hoje eu atuo em 4 conselhos diferentes, em empresas de tecnologia. Aí você fala, Farias, mas e a tua experiência lá atrás? A experiência é de negócios mais do que do negócio aonde eu estou atuando. Então, esse aqui é um ponto de virada importante na característica e habilidade dos profissionais modernos, tá? porque repertório é importante, né? O repertório histórico profissional, o background é importantíssimo. Faria, você falou, né? Conselho de administração responsável no CPF, conselho consultivo, mentor, orientador. Conselho de família, a gente coloca ele lá no conselho consultivo ou a gente está falando de um terceiro? De um terceiro, nesse caso o terceiro, que ele vai ajudar a família, ali, os membros da família, a organizar o futuro desse negócio, para não misturar aquilo que tem, são os bens patrimoniais, todo o acordo de sócios, ou seja, pensando também no processo que é muito importante, que é a sucessão. Poucas empresas estão olhando para esse processo, que é muito importante. A segunda, a terceira geração quer ou não quer assumir a empresa. A gente vai contratar de fora, então, o perfil para fazer a primeira sucessão já com mais segurança. Então, esse conselheiro familiar ele vai dar o panorama e vai trazer as ferramentas para a mesa do que hoje existe de maneira moderna para proteger o negócio. Porque senão o fundador, já ouvi falar, um fundador sentou na minha frente, Márcio, uma empresa de 800 milhões de faturamento agora em 2025 e falou, quando eu morrer, eu penso em sucessão.
E isso é Sim. triste, né? Porque assim, imagina essa empresa onde vai parar, né? Nossa. Não é interessante, né? Talvez ela não esteja lá para ser sucedida, né? Talvez não exista mais. Farias, a gente, né, tem ouvido e se ouve recorrentemente, né, quando a gente fala de governança, que governança não é um custo, é um seguro, né? Ou seja, é, principalmente empresas medianas, elas talvez não tenham fôlego para errar como uma grande empresa pode errar. Então, considerar a governança como um investimento e um seguro traz essa questão de uma proteção, de uma longevidade, de uma previsibilidade do negócio. E eu queria que você trouxesse, né, para um CEO, para um empreendedor que está nesse momento, né, de profissionalizar o negócio dele, quais seriam os benefícios mais imediatos e tangíveis que eles podem sentir quando eles fazem essa profissionalização e acabam criando, né, um conselho consultivo para as suas empresas? O primeiro grande benefício, Tiago, ele está ligado a uma melhora na tomada de decisão que a empresa vai tomar a partir daquele momento, tá? Eu costumo dizer que o conselho, ou os conselheiros, eles, junto com o empresário ali, o empreendedor, o fundador da empresa, estão subindo a mesma montanha de lados diferentes, logo têm experiências diferentes. Então, a gente sente que já no primeiro momento existe uma melhora significativa do processo de tomada de decisão. Ou seja, você erra menos. Com isso, você ganha velocidade e mais precisão nessa tomada de decisão, que na maioria das vezes, infelizmente, fica isolada na cabeça do dono. O dono não tem com quem dividir os desafios, problemas da empresa. Então, o conselho vem ao encontro dessa necessidade, que é a solidão empresarial. E muita gente acaba não falando sobre isso, mas que é terrível e acaba matando muitos negócios. Então, o primeiro grande benefício é esse. Segundo, se você pretende ter a tua empresa melhor valorizada, com valuation melhor, por incrível que pareça, você tendo um conselho para te apoiar, isso automaticamente começa a mudar os processos de governança, de compliance, tendo um calendário de atividades temáticas ao longo do ano para revisitar cada um dos pontos que fazem com que a empresa possa crescer de maneira sustentável. Então, volto a falar, né? A empresa tem conselho porque é grande ou é grande porque tem conselho? E como muita gente acaba ainda pensando, é burocrático, é caro, vai engessar as decisões do dono. Não, pelo contrário. Ali, principalmente, começando com um conselho consultivo, certamente as recomendações que esse conselho vai trazer vai ajudar muito nessa tomada de decisão. E aí é o seguinte, o conselho traz para dentro da empresa a clareza dos papéis que cada um tem que ter, o CEO, o dono da empresa e também a sua diretoria, os stakeholders que envolvem ali aquele negócio, fornecedores, colaboradores, clientes, investidores. O conselho ajuda nesse planejamento de ter menos o bombeiro dentro da empresa. Muita gente fala, Farias, eu sou o bombeiro aqui, o tempo todo eu tenho que apagar incêndio. Isso quer dizer o seguinte, falta bastante planejamento estratégico, execução do planejamento estratégico, e no final do dia, Tiago, algo, principalmente nas empresas familiares, que melhora muito, que é a relação entre a empresa e a família, fazendo com que sócios e família entendam qual é a visão que essa empresa tem, porque o conselho traz visão de médio e longo prazo. Então, assim, novamente, pavimentando, iluminando e sinalizando o caminho dessa empresa para o futuro. Então, não é caro, é acessível, pelo contrário, muito acessível. Nem que você, como empresário que está ouvindo a gente aqui, comece com um conselheiro, um advisor para te apoiar, para começar, então, a colocar os mecanismos do conselho, para lá no futuro, quem sabe, você ter um conselho consultivo e depois, lá na frente, um conselho de administração. No fim do dia, melhora a relação com a família, com os sócios e aumenta o valuation, a valorização da empresa. Ou seja, só tem a ganhar quem implementar aí um conselho, um colegiado para acompanhar essa empresa. Farias, então,
podemos dizer que não tem tamanho. Não tem um momento de corte onde eu falo, né? Minha empresa chegou nesse faturamento, ou chegou nesse número de funcionários, e a partir daqui eu preciso de um conselho. Não é por aí, né? Não é. Assim, ó, e você traz um tema muito legal, Thiago. No mercado americano, olha só o que está acontecendo. A gente tem várias pesquisas de lá, que uma empresa, um CNPJ, quando ele é constituído, automaticamente esse empreendedor, esse empresário, ele contrata 3 profissionais. Um contador, obviamente, um advogado, para ali confeccionar todos os regimentos internos, o estatuto social, o contrato social, o acordo de sócios, e também um conselheiro. Ou seja, no mercado americano hoje, para você abrir uma empresa, isso já é padrão, já é normal você contratar esses 3 profissionais. Um contador, um advogado e um conselheiro. E a gente sabe que esse movimento, quando acontece no mercado americano, europeu, acaba vindo para cá, depois de alguns anos. Então, não me estranha que daqui a 2, 3 anos a gente, para abrir uma empresa aqui no Brasil, para ter acompanhamento e maior segurança, até porque, infelizmente, a gente bate recorde de recuperações judiciais no Brasil, uma pena isso, uma pena. Por quê? Porque boa parte dos empresários ou empreendedores que estão empreendendo ali por necessidade não tem conhecimento e acabam indo num tentativa e erro e acabam não contando aí com a experiência de conselheiros. Então, não tem jeito, não tem tamanho, tá? Respondendo aqui, é uma startup, estou começando o meu negócio, o melhor momento para você contratar um conselheiro ou um conselho foi há 2, 3 anos atrás. Agora é o segundo melhor momento. Perfeito. Aí, estou pegando esse gancho, então. Como contratar? Quem escolher? Como buscar um conselheiro? Qual perfil de conselheiro pode ser bom para a empresa? Como que o empreendedor, o empresário pode falar, cara, eu preciso de um conselheiro ou um grupo de conselheiros que tem esse perfil, esse perfil, esse perfil. Como escolher? Tem alguma forma, tem um caminho, tem método? Tem várias formas. Primeiro, eu quero deixar aqui claro a forma que acaba acontecendo de maneira natural, mas que não é a melhor, tá? O gerente do banco da minha empresa, o contador, claro, eles têm papéis ali super importantes de apoiar tal, mas nesse caso eles acabam tendo conflito de interesses, tá? Também não é o amigo que você sai ao final de semana, vai jogar tênis, vai jogar futebol. Ele pode até estar ali para te ajudar com um bom interesse, né? Mas no final do dia, se ele não tiver a capacidade de entender ritos, rituais e rotinas do conselho, pouco ele vai poder te ajudar. Ele vai acabar falando para você aquilo que você quer ouvir e na maioria das vezes não é o melhor, tá? Então a minha dica é o seguinte, de acordo com o tamanho e o momento da tua empresa, você pode inclusive procurar aqui a gente, a Board Academy, a gente tem mais de 10.500 conselheiros que pode, de acordo com o tamanho da tua empresa, o momento que você está vivendo, te direcionar o melhor conselheiro. Farias, eu preciso de um conselheiro para escalar o meu negócio, que tenha vivência, então, experiência, track record em escala de empresas. Então, qual é o perfil que eu estou precisando nesse momento? A gente consegue orientar e ajudar. Farias, não, pelo contrário, eu estou no processo sucessório, eu já estou meio cansado aqui, eu quero buscar um conselheiro, um corpo, um colegiado, que vai me ajudar a planejar o processo sucessório. Então, é de acordo com o tamanho e o momento da empresa, porque, novamente, não adianta você colocar qualquer pessoa, qualquer experiência aí dentro, porque de repente está desalinhado com o momento que você tem e está vivendo no teu negócio, tá? Então, aqui, o papel de recrutar bem esse conselheiro vai fazer toda a diferença nesse processo. E aí, Márcio, novamente, quando a gente aqui da Board Academy é consultado ou demandado, a gente antes faz um diagnóstico na empresa, que às vezes ele nem precisa, não é o momento ainda de ter um conselho. Ele precisa pavimentar antes, fazer alguns ajustes na governança dele, para que depois ele possa implementar um conselho, tá? Então, tem um momento certo. E, claro, a gente precisa saber o tamanho da empresa para ver se realmente a empresa está preparada para receber um conselho.
Perfeito, isso é importante porque muitas vezes a empresa não precisa de um conselho, mas ele vai precisar de um consultor para executar algum trabalho. Exatamente. E existe essa confusão de conselheiro que acaba atuando como um consultor, acaba querendo pôr a mão na massa em alguma coisa, fazer, enfim, existe essa confusão ainda principalmente Existe. nesse ambiente de médias empresas, tal, como lidar com isso? E como Muito. não Primeiro, cair nesse erro? nessa cilada, né? Primeiro, É, assim, vamos deixar muito claro qual é o papel de cada um aqui, tá? Então, isso. enquanto o conselheiro, ele tem como papel fazer as boas perguntas, o consultor deve trazer as boas respostas, tá? Então, o consultor tem mais um papel de execução, de ajudar no processo de execução ali, de executar junto com alguém da empresa, obviamente, ele vai orientar, vai apontar. Já o conselheiro não, ele tem o papel de fazer boas perguntas e trazer a reflexão para dentro da sala de conselho e aí sim as boas recomendações. Então, enquanto o conselheiro faz as boas perguntas, o consultor deve trazer as boas respostas. E não tem melhor ou pior aqui. Tem momentos diferentes de cada uma dessas atuações, tá? Então, o consultor ele está mais no dia a dia da empresa, enquanto o conselheiro não. Ele participa de reuniões que são episódicas e, obviamente, acompanha o mercado da empresa, mas ele não está no dia a dia ali, na execução como um grande executor, não, ou executivo, não. Ele está mais, então, ora, é como se fosse uma roda gigante, ora ele está em cima, ora ele dá mais uma aprofundada para ver algum indicador, algum detalhe, mas ele não está no dia a dia, na execução da empresa. Farias, ainda nessa linha, existe esse lado, né, que a gente está considerando que a empresa vai chegar, vai conseguir um conselheiro, mas eu acho que tem o outro lado também, né, que é o que você está falando. Primeiro tem que ter fit, tem que fazer sentido com o momento da Exato. empresa, qual vai ser o conselheiro indicado para aquele momento e para aquela empresa. E o outro lado, né? Porque às vezes o conselheiro também pode olhar, avaliar e falar: eu não quero entrar aqui. Assim como a gente fala de retenção, atração e retenção de talentos numa grande empresa, imagino que, obviamente, o conselheiro vai decidir: eu quero ir para essa empresa, não quero ir para essa empresa. E olhando para o Brasil, que a gente está falando aqui, eu estou olhando os números de hoje, né? Uhum. 2025, a gente tem 25 milhões de empresas ativas no Brasil. É claro que 90% vai ser empresa pequena e Micro, média. micro e pequena. Tem Isso, muita coisa, mas assim, o volume é gigantesco e talvez o número de conselheiros ainda seja baixo. Oferta-demanda, queria escutar um pouco e entender, legal. que você compartilhasse, né, como que está a oferta e demanda de conselheiros e como atrair e reter um bom conselheiro para a sua empresa. Legal. Então, assim, a gente tem um estudo aqui, Thiago, que hoje no Brasil existem um pouco mais de 45 mil empresas médias, tá? Médias, que têm porte e complexidade para implementarem os seus conselhos nos próximos 2 anos, tá? Então, estou falando que cada empresa dessa, ela contratando 3 ou 4 conselheiros, eu estou falando em torno de 120 a 150 mil conselheiros, tá? Então, esse é o tamanho do mercado hoje. A Board Academy, então, formou nos últimos 4 anos 10.500, então faltam ainda 140, 120 mil conselheiros e conselheiras para a gente formar, desenvolver e atualizar, porque não é só se formar, né? É importante aqui, tá? Até porque é o seguinte, eu vejo muita gente falando assim, Thiago, eu fiz um MBA há 3 anos atrás. Esquece. Todo o conhecimento é provisório e incompleto. Há 3 anos atrás a gente não tinha direito ainda à inteligência artificial, a gente estava tateando Lei Geral de Proteção de Dados. Então é o seguinte, se no passado você precisava andar para ficar no lugar, agora você precisa correr muito para se atualizar o tempo todo. Assim como o nosso telefone se atualiza a cada tempo aí, né? O iOS ou o Android, a gente precisa se atualizar também. Então, não é só formar, é também que esses profissionais possam se atualizar o tempo todo. Então, o mercado hoje demanda, pelo menos, Thiago, 120 mil posições de conselheiros e conselheiras no Brasil, tá? E aí isso se repete aqui na América Latina, a gente pode falar um pouco depois sobre isso.
A Board Academy, no dia 29 de janeiro desse ano, inaugurou escritório na Cidade do México, e eu posso garantir para vocês, só muda o endereço, é tudo igual. Mesmas dificuldades aí de empreendedores, governo, ou seja, é exatamente igual, só muda o endereço. E lá também a gente já percebeu em torno de uma demanda de 80 mil, quase 100 mil conselheiros e conselheiras na cidade do México, quer dizer, no México como um todo, o país, né? E Latam é a mesma coisa, tá? Latam é a mesma coisa. E como é que você faz para reter, né? Não só recrutar e manter esse conselheiro. É que você ouça, então, as recomendações e aplique. Porque de nada adianta eu ter um conselheiro na minha mesa aqui, me visitando, entendendo do meu negócio, ele traz várias recomendações e sugestões e eu não aplico aquilo que ele traz. Então, acaba não tendo sentido nenhum. E até para valorizar, reconhecer e recompensar esse conselheiro, é que as recomendações que ele traga à mesa, que a gente coloque em prática nas empresas onde a gente está tocando, tá? Perfeito. Márcio, só para continuar aqui no contexto, tinha uma informação, quando a gente estava preparando a pauta, que falava do número de conselheiros independentes que o Brasil já alcançou, que é de 44% no ano passado, e que supera as exigências da B3. Qual é essa exigência e por que o Brasil está tão avançado, já que a gente copia tanto os Estados Unidos quando a gente está fazendo negócio, e lá a gente vê que tem essa demanda já na abertura da empresa. Por que o Brasil está tão avançado nesse ponto, Farias? Na verdade, quando a gente fala das empresas SA, empresas de sociedade anônima, que existe uma lei de 76, ou seja, que você precisa ter no Estatuto Social, na Constituição dessa empresa, também ter um conselho para acompanhar. Mas quando a gente está falando da B3, e a gente está falando de perto de 500 empresas, que são as grandes aí, que são listadas, ainda é um número muito pequeno perto dessas 22 milhões de empresas que você falou, né? Tudo bem, a gente sabe que tem muito micro e pequeno ali, mas a gente está falando de muitas empresas médias que ainda precisam ter acesso à governança. E a gente fala aqui de governança proativa, que é aquela que antecipa riscos, oportunidades, né? Não só a governança corporativa de grandes corporações, e palavra tem poder, né? Quando a gente fala corporativa, parece que é só para grandes corporações, e não. A gente prega aqui que é a governança proativa, aquela que antecipa riscos e oportunidades. Então, para empresas SA e listadas, a gente está muito avançado, Thiago. Parabéns para o Brasil. Agora, quando a gente fala das limitadas, aqui mora a grande oportunidade, o grande problema. A gente não tem conselho nessas empresas e aqui está a grande oportunidade de executivos e executivas de trilharem, de fazer a transição de carreira para o conselho, ou até melhor do que isso, fazer a continuação de carreira atuando numa nova camada, que aí é o conselho consultivo das empresas. Então, SAs, ok, vai bem. Quando a gente fala de limitada, grandes oportunidades da gente atuar aqui em empresas de bilhão, tá? Estou falando por exemplo, redes de supermercado, que são limitadas ainda. Bilhão, 2, 3 bilhões que a gente pode ter conselho consultivo lá e ainda não tem. O Brasil é enorme, né? E o interior do Brasil tem muita empresa enorme que a gente nem sabe. Sim. Não conhece, Não, assim, porque não é empresa com marcas que são marcas, às vezes, são regionais ou de outros modelos de negócio B2B e tal, que são limitadas, que têm faturamentos enormes e precisam de apoio, né? Precisam ter um modelo de gestão diferente e, às vezes, não tem, parece que nem tem acesso, né? Na verdade, pode ter acesso. Mas, Farias, eu queria voltar num tema aqui, na verdade não é voltar, queria frisar um pouco mais nessa questão do conselheiro, do papel do conselheiro, legal. Da formação, você falou dele, continuar aprendendo, e isso é um fato, né? A gente já falou aqui que o mundo está evoluindo muito rápido, mudando muito rápido, né? Então a empresa tem que evoluir, você individualmente também tem que evoluir, né? Assim, você tem que aprender coisas novas o tempo todo. E eu acho que o papel do conselheiro, ele é muito disso mesmo, de trazer bagagem, de conseguir ter repertório, né? Muito repertório, né? Legal. Juntar, conectar coisas, fazer o papel
de conexão, né? Mas, pelo menos eu costumo falar, e até nas experiências que eu tive, né, como conselheiro, eu falo assim, olha só, o conselheiro não é ele não é nem o vidente, ele não é nem o oráculo, Não. né? Veja só, ele não vai ter todas as respostas certeiras enfim, não é uma fórmula mágica, né? Conselho não é uma fórmula mágica, põe que a sua empresa vai decolar. Não é necessariamente isso. Não tem Você tem bola que de aprender, cristal, né? não tem bola de cristal, você tem que aprender a usar bem, né? E o papel do conselheiro também tem que ser, ele tem que entender qual que é o papel dele, né? Que exatamente não querer ser esse oráculo de ter todas as respostas. Mas você começou a falar, você tinha falado no início da questão dos erros, né? A importância de se aprender com os erros e principalmente aprender com os erros dos outros. E, aliás, eu quero até aproveitar, vou fazer um pequeno jabá de um livro do meu irmão. Meu irmão Sidney Oliveira, ele lançou um livro recentemente que é Aprendendo com os Melhores Erros, né, dos outros, Sensacional. né? Então, como que você pode aprender com os melhores erros dos outros, né? E eu acho que é isso, talvez, que o empreendedor, o empresário e o conselheiro precisam entender ali, né? Que é uma grande oportunidade de a gente aprender com os erros uns dos outros, porque a gente erra. E às vezes a gente erra com boa intenção, mas é um erro. Mesmo com boa intenção, às vezes é um erro. E você precisa corrigir, né? E eu acho que talvez Aqui, o Márcia, só um papel é ponto, isso, né? né? É, É, eu tenho visto muito assim, o cuidado que a gente tem que ter, e o empresário brasileiro, naquela ânsia, né, na coragem, que ele precisa ter muita coragem, a gente sabe disso, arriscar essa coisa toda, ele tem que saber a principal diferença entre egossistema e ecossistema, tá? Então, isso. eu deixo isso aqui muito claro, porque às vezes ele, nessa ânsia de querer crescer, não, sempre foi assim, eu faço e dá certo, e aí o empresário ele precisa ter um pouco de humildade aqui, né, de falar, opa, quem já errou, já bateu cabeça, será que eu não posso aprender com isso? Exato. E o erro mais barato é o dos outros, né? Porque você não está colocando o teu na guilhotina ali. Então, boa dica aqui. Aliás, depois eu quero saber mais sobre esse livro, porque é o que a gente faz aqui, né? Levar e evitar erros que aconteçam que outras empresas já cometeram. Exato, porque muitas vezes você fala, né? E eu já falei isso para vários, né, colegas, enfim, até clientes, tal. Você quer saber de mim a resposta do que dá certo? Eu posso te falar o que dá errado? Porque às vezes eu não tenho a resposta do que dá certo, mas eu tenho a resposta do que dá errado, porque já fiz, já errei, já Tá? de cabeça. Boa. E assim, evitando isso que dá errado, você naturalmente pode acertar. E aí você vai saber o que dá certo, porque às vezes o que dá certo para o outro não vai dar certo para você. E errar o que Exato. dá errado para o outro pode também não dar errado para você, mas você aprende com isso. Então vamos aprender com os erros, eu acho que é muito, muito importante. Né? Então eu só queria trazer isso porque eu acho que é válido tanto para o empreendedor como para quem quer ser Sim. conselheiro. Não descarta os erros, aprenda com os erros, né? E aprenda com os erros dos outros para você errar menos. Aprenda rápido, erre rápido, né? Para você Exato, aprender é isso rápido O mesmo. e mantra de startup, né? barato e vai Faça logo para o rápido. próximo, né? Acho que O tem que mantra de aprender startup é esse, bastante. né? Faz rápido, planta Com rápido, erra certeza. rápido, conserta rápido, É, faz tudo rápido, né? isso. Mas tá Boa. bom. É, posso puxar outro Eu, aqui, Thiago? Você quer? não, eu não sei qual que você queria puxar. Eu queria falar da disrupção um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Ultra disrupção tecnológica, Vambora. inteligência artificial, pode ser? Pode. Tá fantástico. Então, como a gente, Farias, vem vendo, né, como você acabou de comentar, você fez um curso há 3 anos atrás, não está valendo hoje, porque já entrou inteligência artificial, você tem que estar atualizado. Análise de dados hoje é muito mais rápida, uma velocidade absurda, então você vai ter dashboards, informação, você vai ter o dado, vai ter a informação e as tomadas de decisões também têm que ser mais rápidas. Imagino que, tal como eu uso o ChatGPT para um monte de coisa em casa, talvez tenha aí uma empresa querendo usar um board GPT ou As a algo service. as a service, né? Vou pagar meus 20 doletas aqui para o ChatGPT e tenho o meu conselheiro, não precisa pagar nada mais. Então, imagino que agora, brincadeiras à parte, né? Existe uma parte muito técnica,
nos conselhos, que obviamente você pode usar essas ferramentas e deve para acelerar a tomada de decisão, mas tem aquela parte muito mais humana, o próprio histórico, né, da pessoa, a vivência, que é impossível você imitar, né? Qual é o impacto da tecnologia hoje na mesa de um conselho? Legal. Primeiro, trazendo eficiência e efetividade, tá? Como você falou, né? A gente deixa de ter um bando de dados para ter e trabalhar com bancos de dados de maneira mais granular. Então, isso está na nossa mão para tomar melhores decisões. Então, antes a gente pedia para alguém preparar algum material, tal, não precisa mais isso, né? Porque a gente tem várias formas de analisar tudo. Eu mesmo, eu andava antes com a minha calculadora HP12C, Thiago. Agora eu não uso Nossa. mais isso. Cara, morreu o HP12C. Eu falo assim, eu quero saber o seguinte, investimento de tanto, taxa de tanto, a PMT de tanto, e aí? Qual o resultado, o ROI desse negócio? Pronto. Traz de maneira fidedigna aquilo que eu preciso. Então, até isso morreu. Então, imagina. Não sei se vocês lembram ou vocês adquiriram em algum momento. Eu me lembro, eu tenho a minha HP12C desde a Sim, faculdade. claro. Imagina, então hoje a gente não usa mais. Então, só que ao final do dia, Tiago e Márcio, o conselheiro ele tem um papel também como orientador, como coach, até mais como estando ali como um psicanalista do empresário, né? Tendo ali esse acompanhamento, porque não, você atuando como conselheiro ou conselheira não é só na reunião, é ao longo, né, do tempo. E eu acredito de verdade que essa relação humana, ela jamais vai acabar. A inteligência artificial não vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, claro, tem ajudado muito. Algumas empresas já têm colocado isso de maneira mais na operação de maneira mais sustentável, mas na minha visão, eu acredito que a gente ainda esteja muito longe do que realmente a gente pode colher com toda essa atualização e essa enxurrada, o tsunami de IA. E, novamente, para mim, a IA é o cinto do Batman, né? Não é um superpoder, mas ele tem ali, você vai poder tirar, então, as ferramentas para ajudar e te apoiar naquilo que você precisa. Então, tornando o ser humano mais potente, né? Então mais potencial, tirando mais potencial do ser humano, mas na verdade eu não acredito que ele vai substituir, ou seja, uma IA, um software de IA vai substituir bons conselhos, bons conselheiros e conselheiras aqui, tá? Não, eu imagino, porque esse histórico, né, a gente que tem a carreira aí de 25 anos mais, a gente sabe o que a gente ralou, o que a gente aprendeu, o que a Exatamente. gente sofreu no meio do Bateu caminho. cabeça, né? Exatamente. Legal, Márcio. Não, tem coisa que a gente está tão deslumbrado. Eu tenho participado de muito evento de IA, né? Ontem, inclusive, estive em mais um, e a gente fica muito deslumbrado, as pessoas estão muito deslumbradas, querendo colocar em AI tudo, e interessante é que tem uma pesquisa da Harvard, da Business Harvard Review, que estava lá, que foi apresentado no evento. Ela mostrou que 75% das iniciativas de IA nas empresas não estão funcionando. Então, imagina. Porque, na verdade, elas estão fazendo porque tem que fazer. Aquela coisa, não tem que fazer, vamos fazer, põe ela, mas ela não está nem preparada para isso. Ela não está preparada nem tecnicamente, não está preparada em termos de cultura, em termos de processo. E principalmente em termos de dados, né? Porque para um agente, e a gente fala de IA, a gente está falando dos agentes de IA generativa, vamos pontuar aqui, né? Esse é o tipo, é a IA que está bombando. Porque a inteligência artificial já vem acontecendo já faz tempo. Mas toda empresa está querendo fazer isso. Só que ela não está preparada nem em termos de dado para um agente de IA funcionar bem, nem processos. Mas tem um outro risco que eu venho olhando também em relação a IA, só para a gente ainda ficar mais um pouquinho nesse tema, explorar um pouquinho mais, que é o uso da IA para substituição, né? A gente vem vendo bastante isso, a IA vai substituir empregos, aí tem muita empresa sim, tem muito empreendedor sim, tem muito talvez conselho sim, e eu ouço isso porque eu já ouvi de um colega se leva de uma empresa que você vê a decisão no conselho que
tem que ser isso, foi recomendado, uma grande empresa, e tem que cortar 30% dos postos de trabalho em determinado, ele falou área tal, vai ter que ser substituído por IA. E eu acho que também existe talvez esse grande mindset hoje que a IA tem que substituir. E isso está permeando, você vê isso permeando alguns conselhos, talvez com o pessoal, com os conselheiros nem tão preparados assim para tomar essa decisão, mas como olha para a questão financeira, não tem porque pode enxugar o número tal, pode dar rentabilidade tal, não faz uma decisão meio assim, sem entender o impacto, como que na você enxerga moda, isso? né? Deixa eu seguir, né? Não, o que eu acredito é que certamente dentro de algumas áreas das empresas, a gente vai ter um saving de headcount de pessoas. Não vai eliminar totalmente, então você pega uma área, por exemplo, de atendimento. Não dá para tirar toda a área de atendimento e colocar só IA. Sempre vai ter que ter um humano, alguns humanos ali para refinar o atendimento, melhorar a experiência do cliente, essa coisa toda. No conselho a gente não vê isso ainda, tá? Não tem nenhum relato aqui no Brasil, lá fora já tem testes, mas aqui no Brasil, de ter conselhos 100% sendo coordenados ou comandados, dirigidos por IA. Tá? Sempre vai ter, então, ali um empresário ainda tateando, sabendo se realmente aquele é o caminho, aquela recomendação ou não. Claro, pode ajudar, como eu costumo dizer, vai ser o cinto do Batman, mas não é o Batman. Então, no conselho, a gente precisa de pessoas experientes que tiveram passagem, rodagem, bagagem, para realmente orientar e sugerir ali o que a gente precisa fazer. São muitos inputs que a gente tem no conselho, e não é, ainda hoje, na minha visão, a gente ainda não tem inteligências artificiais que possam realmente ir preciso naquilo que as respostas que a empresa precisa, tá? Então, eu acho que ainda vai levar um tempinho, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas hoje, conselhos pilotados 100% por IA ainda não tem no Brasil, e eu acho que vai levar um tempo ainda. Farias, já que não tem... Oi, desculpa, Márcio, eu te interrompi. A gente teve o caso aí de uma empresa chinesa, eu acho, que demitiu o executivo e colocou uma IA, né, como CEO. Bom, a gente não sabe o quanto que a IA vai evoluir ainda, espero que não evolua tanto a ponto de fato começar a substituir seres humanos em coisas tão complexas assim, mas de tão fato, complexa. Eu acho que a gente ainda está muito no afã de querer fazer coisas, testar coisas, está errando muito, está percebendo que não é para isso, mas tem que passar aquele processo de aprendizagem que a gente falou agora, né? Deixa as pessoas errarem agora, porque aí os outros vão aprender com esses erros. Exatamente. Até porque é o seguinte, imagina no conselho, nem tudo é dito a todos. Exato. Às vezes no café, eu levanto para tomar um café com o filho do dono que está lá tocando a operação e ele fala algo nas entrelinhas que não está na reunião de conselho, que eu capto isso. E isso faz parte da minha sugestão que eu vou dar ali ao final, tá? Então, assim, novamente, não dá para captar tudo, né? No debate, no café, que a gente descobre coisas, né? Exatamente, Thiago. Farias, já que a gente está concluindo tudo isso, precisamos estudar. Nós que queremos ser conselheiros, quem já tem que se atualizar. Queria que você, dentro do que você pode, compartilhar conosco o que a Board Academy pode oferecer como conteúdo de estudos. A gente está começando o mês de dezembro de 2025, para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. Se quiser comentar um pouco, eu acho que é legal a gente compartilhar as estruturas de aprendizado, quem quer entrar nesse, né, botar o pé aí na água dos conselhos, por onde começar e o que fazer, e como a Board Academy pode nos ajudar. Legal. A Board Academy ela tem 4 anos, Thiago, e hoje é o maior ecossistema da América Latina para apoiar a jornada de executivos e empresários rumo ao conselho. Tá? Então, hoje a gente tem formado mais de 10.500 conselheiros e conselheiras, 47% deles estão no campo de batalha, ou seja, estão atuando em conselhos consultivos de administração, fiscal e de família. Aqui na Board Academy a gente tem 28 programas de conselho, ou seja, de acordo com o perfil de cada um. Por exemplo, eu tenho um par meu
em um dos conselhos, desses 4 que eu atuo, que é o Pedro, ele tem 28 anos de idade. Você fala, Farias, um profissional com 28 anos de idade pode atuar no conselho? Lógico, sabe por quê? Porque ele domina o tema para o qual ele foi contratado para esse conselho, que é M&A, compra e venda de empresas. A gente está no processo de compra de uma empresa nesse conselho, e nada melhor do que ter uma pessoa que tem muita experiência em fazer compra de empresas, por isso que ele está no conselho. A gente tem aqui conselheiros de 83 anos, Thiago. Conselheiros que estavam em casa, executivos que estavam em casa de pijama. A gente foi lá, bateu na porta e falou assim: vem devolver um pouco da tua experiência para empresas, ser reconhecido e recompensado por isso. Então, aqui na Board, a gente tem, ao total, 28 programas de formação de conselheiros, desde o inicial, que é o colocando o pé na água do conselho, até o programa avançado, que é o Global Board Program, que a gente lança agora na segunda quinzena de fevereiro de 2026, em Nova York, né? Então, hoje, a gente tem 12 escritórios aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em mais de 11 cidades, e também um escritório físico na Cidade do México, para apoiar, então, esses executivos nesse processo, mais do que de transição de carreira, como eu falei, de continuação de carreira, mas agora num novo patamar, que é atuando no conselho. De maneira breve aqui, alguns setores que remuneram melhor esses conselheiros e conselheiras, tá? Então, serviços financeiros, bancos, seguradoras, planos de saúde. Depois a gente tem aqui a área de agronegócio, em franca expansão agora. É um mercado ainda totalmente virgem, poucos conselhos ainda constituídos, muito poucos. Muitas empresas familiares, então a gente tem uma oportunidade boa aqui de implementar conselho e ter um ticket para esses conselheiros bem legal. E o terceiro, a área de educação também, tá? Então, eu estou falando em média que cada conselheiro desse pode ganhar entre 20 e 60 mil reais mês por atuação nesses conselhos. Como eu falei, eu estou em 4 conselhos, eu tenho um conselho que me paga 28 mil reais por mês, é o maior deles, e o menor 18 mil reais por mês. Estou em 4 conselhos. Então, a dica que eu deixo aqui para você, executivo, executiva, que pensa qual é o próximo passo, o próximo grande salto na tua carreira, sem dúvida, aproveitar esse movimento silencioso do mercado, dessa continuação de carreira para atuar no conselho das empresas e certamente ser reconhecido e recompensado pela experiência que você adquiriu aí ao longo da tua jornada. Legal, obrigado, Farias. Eu vou ser o timekeeper aqui. Opa! Infelizmente, mais uma aula aqui do Debate no Café. Vai chegando ao final. Eu aprendi demais. Eu imagino que quem nos acompanhou até aqui também aprendeu bastante. Espero. Como o Márcio já falou, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai ser interessante, deixa um comentário, escreve para a gente, tudo isso ajuda, deixa o like, tudo isso nos ajuda, né, a aumentar aqui a audiência do nosso canal. A gente vai deixar os contatos do Farias também aqui embaixo, a gente vai deixar os contatos da Board Academy, quem quiser fazer esse contato direto lá com eles também. Eu já me despeço. Márcio, mais uma vez, muito obrigado aqui. Farias, muito obrigado pela aula, realmente, foi um prazer te conhecer. Passo a palavra para você, depois o Márcio faz o fechamento aqui. Legal, primeiro agradecer o bate-papo aqui. Conhecimento é aquilo que, quanto mais você compartilha, mais você fica rico, diferente de dinheiro, né? Então, se a gente puder plantar uma sementinha em cada uma das pessoas que vão assistir e ouvir aqui, certamente o nosso legado já está constituído. E Thiago e Márcio, eu aprendi nessa jornada de 4 anos aqui ao longo da constituição da Board Academy, que legado, o verdadeiro legado é aquilo que você deixa nas pessoas, mais do que aquilo que você deixa para as pessoas. E é isso que a gente tem feito aqui, com um propósito muito nobre de escalar, ajudar a apoiar as empresas brasileiras. Então, meu muito obrigado aqui. Obrigado, Farias, foi de fato bom, obrigado por essas últimas palavras aí que foram perfeitas, né, que a gente possa entender e compreender o legado que a gente está deixando então nas pessoas, não só para as pessoas. Muito boa reflexão, obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado. E para todo mundo que acompanhou a gente até aqui,
Até o próximo debate no café. Tchau, tchau. Tchau, tchau.